A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor ilumine a tua vida, que o Senhor expulse todo o mal que esteja rondando a tua casa, rondando teus pensamentos, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jefferson Roque e quero estar convidando você, meu querido irmão, a orarmos neste momento, pedindo a Deus a proteção dos nossos pensamentos. Quantos pensamentos desagradáveis, ruins, têm surgido na mente dos filhos do Senhor. Eu tenho observado isto porque de vez em quando isto tem acontecido comigo. Eu começo a pensar algo sobre o mundo espiritual, sobre pessoas, sobre a igreja, as coisas que estão acontecendo no mundo, falas que nós estamos acompanhando na internet, principalmente de muitos pastores xingando palavrões, pastores chamando pessoas de desgraçados. Me perdoe falar esta palavra, mas como eu fiquei indignado um dia deste de ver o pastor Silas Malafaia, um homem tão conhecido no país, fora do país. Pastor Silas Malafaia, com todo respeito, isto não é comportamento, não é conduta para um servo de Deus xingar uma outra pessoa que, segundo você, não conhece a Deus, segundo você, essa pessoa está fazendo uma perseguição contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isto é tomar partido, defender alguém ofendendo o outro, defender alguém chamando o outro destas palavras, desgraçado. E depois o Senhor fala que Deus te abençoe. Eu oro por você e eu tenho acompanhado isso com algumas outras pessoas e nós estamos vendo tanta incoerência nas palavras deste homem. Meu irmão, pastor Silas Malafaia e outros pastores, eu como pastor não sou conhecido, não sou uma pessoa reconhecida, e eu sei a minha posição, o meu lugar, mas eu sirvo a Jesus Cristo. É assim como você serve a Jesus Cristo e você é visto por milhões de pessoas. Isto é um péssimo exemplo para as famílias, é um péssimo exemplo para os jovens, um péssimo exemplo para crianças. E depois, não tente desconsiderar ou modificar a sua fala, porque o que está gravado já está gravado. Você chamou uma pessoa de desgraçado, uma pessoa que está perseguindo, uma pessoa que está querendo antecipar a prisão de alguém. Esta não é a sua função, pastor. Ou pastores que estão de acordo com isto. Esta não é a nossa função como igreja. Jesus nos ensinou a amar a quem nos persegue. Jesus nos ensinou a orar em favor daqueles que nos aborrecem. E não venha com versículos bíblicos mostrando que Jesus te dá respaldo nisto. Você deixou a sua emoção. Você, meu irmão, minha irmã, que admira, que acompanha, é todo direito seu acompanhar, admirar alguém pelas suas falas, não é verdade? Mas o pastor, ele tem que amar as pessoas, porque Jesus, ele veio para os doentes. Jesus veio a este mundo para salvar o pecador. E se o pastor, ele identifica que está acontecendo uma perseguição, seja quem for, se ele identifica que existe um mal contra uma certa pessoa, por que colocar o fígado, colocar o rim, colocar o coração nessas coisas, sendo que nós sabemos que essas coisas são corruptas? As coisas aqui dessa terra,
Será que você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem alguma dúvida que as coisas deste mundo é corrupção, é maldade? E aonde existem essas coisas, principalmente no mundo da política, eu tenho ficado muito decepcionado com muitos irmãos e irmãs, e cada um faz da sua vida, nós sabemos, cada um faz da sua vida os caminhos que querem, mas os pastores, eles têm que lutar para dar um exemplo. Você, meu querido irmão, você, meu querido, que está indignado, ou está se sentindo perseguido, ou que você queira defender alguém, seja em qual área for, não chame as pessoas de desgraçados. Não chame as pessoas por nomes ou adjetivos que tentam humilhar, ou então a pessoa está provocando isso para chamar a atenção e alcançar também uma prisão, para se tornar um símbolo de resistência, um mártir, como eles gostam de falar de muitos homens do passado. Mas homens no passado, sabe, eles lutavam e defendiam, como Martin Luther King e muitos outros. Vamos colocar esse exemplo. Eles defendiam a minoria. Eram pessoas que não podiam, às vezes, pegar um ônibus, como eram aquelas causas entre os brancos impedindo os pretos de usarem os mesmos ônibus. Se você perceber essas falas, vocês vão ver que eles entravam nos movimentos, era para defender a igualdade social. Não é ficar brigando, chamando ou falando. Irmãos, o que está acontecendo com a igreja? O que tem acontecido com a igreja? Agora, lógico que o nosso Senhor Jesus, ele fala que vai surgir no nosso meio muitos que dirão que servem a Deus, mas não estão servindo a Deus, estão promovendo brigas e dissensões e separações, porque essas falas provocam ira. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, você colocou, meu irmão, pastor Silas Malafaia, você colocou no seu canal, eu fiquei muito triste de ouvir você chamar alguém de desgraçado. Isto não é palavra para sair da sua boca. Aliás, da sua boca pode sair o que você quiser, porque você vai prestar conta dessas coisas. Da minha boca pode sair qualquer palavras também, porque eu vou prestar conta. Mas quando nós somos chamados, intitulados, e não venha com tamanho de igreja ou tamanho de seguidores, não olhe isso não, viu, irmãos? Você que está acompanhando esta palavra, essa mensagem, tá bom? Em nome de Jesus, olha pela luz da Escritura. Jesus, ele ama. Jesus, ele quer que as pessoas se arrependam. Jesus quer que a pessoa que roubava deixe de roubar. Jesus deseja que a pessoa que se prostituía pare de prostituir. Jesus quer que as pessoas encontrem a luz e o caminho da verdade e do amor. Não é ficar em redes sociais brigando, xingando, ofendendo, maltratando. Meu querido irmão, pastor Silas Malafaia, no nome de Jesus Cristo, você que está defendendo o Messias Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, como ele mesmo se intitula, que é o Messias, que é o Bolsonaro, que é o Jair, não faça isto, não faça essas coisas. Quem conhece o íntimo de cada ser humano é só Deus. Quem conhece o íntimo meu, o seu, do Bolsonaro, ou dos seus seguidores, ou de Lula, seja o que for, pastores que tem que cuidar das ovelhas, não pode ter partido. Nós somos apartidários. Dentro da igreja entra gente da esquerda, da direita, do centro, quem ateu, não importa. Lá nós queremos falar de Jesus, o que Jesus faz na vida das pessoas. É o que Jesus faz na vida das pessoas. Ouça em nome de Jesus, irmãos, com humildade essa palavra. Essas coisas têm entristecido os pensamentos das pessoas, têm ficado endurecidos, embrutecidos, justamente por verem líderes tão conhecidos instigando o ódio, formando passeatas, caminhadas, montando carro de som para brigar. Se você, meu querido pastor, leia Romanos capítulo 13, que nós devemos respeitar as autoridades, que elas são constituídas por Deus,
Quem desrespeita uma autoridade está brigando com Deus. Não importa se é conforme o teu pensamento, se é justo ou se essa pessoa é injusto. Quando você chama alguém de desgraçado, quando você chama uma pessoa que é o ditador da toga, sabe o que você está fazendo? Você está estimulando outras milhares de pessoas a falarem essas coisas e brigarem umas contra as outras. Então, quem desrespeita uma autoridade está brigando contra Deus, porque toda autoridade constituída foi constituída por Deus, instituída por Deus, seja elas boas, honestas ou não. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos fala, quando ele conversa com Pilatos, nenhuma autoridade foi lhe dada se primeiro não tivesse sido vindo do céu, do meu Pai. Toda autoridade, irmãos, quando você vê um policial, é uma autoridade. Se ele é honesto, desonesto, ruim ou justo ou bondoso, foi Deus que quis que ele se tornasse, porque ele vai prestar conta do seu cargo. Este policial vai prestar conta a Deus da sua função. Qual é a função de um policial? Não é cuidar da sociedade? Não é ser humano? Não é ser cuidador e bondoso e justo? Não é verdade? Um policial não pode ser corrupto, ele não pode ser assassino, ele não pode receber propina para liberar pessoas quando estão cometendo crime. Então, essa pessoa vai pagar. Então, mas nós devemos respeitá-los. Ali está um policial. Quando é um juiz, o próprio Senhor Jesus Cristo nos fala a parábola da mulher que clama, chora, pede todo dia, importuna o injusto juiz. A Bíblia fala, havia um injusto juiz, e conforme a mulher todos os dias ia importunando aquele injusto juiz, aquele homem resolveu julgar a causa daquela mulher, para que ela deixasse ele em paz. A Bíblia claramente fala, ele era injusto. Jesus fala, nós precisamos honrar as autoridades. O pastor é uma autoridade dentro da igreja. Nós, como pastores, somos autoridades dentro da igreja. Você que está acompanhando este vídeo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, abra e leia Romanos capítulo 13. Leia lá, irmãos, isto é pecado. Se você for usar a força do seu braço, se você for usar a boca, a língua, indiligentemente, o que o apóstolo Tiago fala? O homem sábio é aquele que consegue controlar a sua língua. Devemos controlar a língua. O homem que refreia a língua, ele controla e domina todo o seu corpo. Este homem é perfeito. Como que nós, como igreja, vamos, amados, transmitir? Vocês acham, pastor Silas Malafaia, você acha que quando você está gritando, talvez você já está com a mente endurecida, embrutecida, o coração petrificado, talvez você não percebe, você instiga ódio nas pessoas, você está estimulando ódio e você não foi chamado para isso. Tenha humildade no teu coração. O seu chamado é para promover a união e o amor, e eu não falo que você não tem amor no teu coração, não é isto, mas você está deixando as suas emoções, o seu coração dominar, está à frente do teu chamado como pastor. Jesus morreu pelas ovelhas. Jesus, irmãos, morreu pelos pecadores. Jesus deu a vida por todos. E como um pastor vai chamar o outro de desgraçado, quando ele chama alguém de desgraçado, ele está chamando a família toda de desgraçada, ele está chamando os amigos todos do outro de desgraçados, todos que estão ao lado, e nós não sabemos, irmãos, com quem está a verdade. Com quem está a verdade aí? A verdade está com Alexandre de Moraes? Ou a verdade está com Jair Messias Bolsonaro? Ou a verdade está com Silas Malafaia? Ou a verdade está com esses outros pastores que sobem sobre o carro de som e falam cada palavras que não está condizente com a palavra de um cristão? Jesus falou, amado, que nós precisamos ser mansos e humildes. Tudo aquilo que vai contra os que o Senhor Jesus nos ensina, amado, isto passa a ser anticristo. Você entende quando está escrito: haverá muito anticristos na terra, muitos falarão em meu nome. E o que está acontecendo? Muitos estão enchendo e colocando igrejas repletas, falando em nome de Jesus, mas na verdade são pessoas que manipulam a mídia, manipulam as redes sociais, manipulam os pensamentos das pessoas, provocando isso que está acontecendo. Os pensamentos de muitas pessoas achando que estão agradando a Deus, porque estão gritando,
gritando, mas está gritando não é para falar assim, Jesus é o único Senhor. Esses pastores não estão gritando, Jesus é o único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como lá no começo eles diziam. Mas agora a briga, a pauta maior é defender uma pessoa. Jesus foi condenado. Jesus não foi condenado inocente? Se Jair Messias Bolsonaro foi inocente e ele for condenado, quem estiver condenando ele injustamente, a vingança virá de Deus, irmão. Meu querido irmão, pastor Silas Malafaia, a justiça vem de Deus. Se Jair Messias Bolsonaro foi inocente, quem vai cuidar desta causa vai ser o nosso Deus. Você entende? Quantas pessoas são julgadas inocentes e estão presos? O Lula foi preso. Se ele for culpado e está mentindo, ele vai ser julgado por Deus. Se ele foi condenado inocente, ele vai ser julgado. Quem condenou ele vai ser julgado por Deus. As nossas vidas, nossos pensamentos, nossas direções, tudo está nas mãos de Deus. Eu fico muito decepcionado de ver. Certa vez eu escutei um deputado falando, igrejinha de Shopping, ofendendo outro pastor. Eu não conheço, não sei, mas quem fala que é um pastor vai ter que prestar conta como pastor. Você entende? Quem diz ser um pastor vai prestar conta como pastor. Perante a quem? Aos homens? Não, perante a Deus, diante de Deus. Quem se julga ser diácono, missionário, evangelista, cantor, levita, não importa, essa pessoa vai ter que prestar conta diante de Deus. Para que usar certos argumentos, certas palavras, o que leva uma pessoa a defender, brigar tanto com uma outra pessoa? Jesus Cristo foi levado mudo ao matadouro. A palavra de Deus fala que ele não ousou falar palavra alguma. O Senhor Jesus Cristo foi esbofeteado no rosto e ele fala para o soldado: por que me fere? Se eu falei algo mal, me diga. Mas se eu falei algo que é certo, que é bom, por que me fere? Tem muitas pessoas, irmãos, que estão levando as outras pessoas para o abismo por causa de brigas. Olha, todos os pastores têm que ser amigos, unidos e aliados com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Todos. Porque se queremos servir a Jesus, ainda que eu sei e quem está ouvindo sabe, que no nosso meio virão muitos falsos profetas. Falsos profetas. E houve muitas profecias que foi dita que não se cumpriu. Muitas profecias falaram: Jair Messias Bolsonaro, você vai ser eleito. Não cumpriu. Então, falsa profecia. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo e você é escolhido por Deus. Isso é emoção. Ô pastor, isso é emoção. Você está com a emoção da carne. E talvez um dia que você venha ouvir esse vídeo ou alguém te mostrar, você vai se levantar com seus argumentos. Mas o apóstolo Paulo nos fala: cuidado com esses argumentos sublimes que muitos vêm, filosofias com palavras, utilizando sabedoria humana, psicologia humana, como muitos aí, hoje os pastores estão se tornando psicólogos para entrarem na mente das pessoas. Não são guiados mais pelo Espírito Santo, pelo Espírito de profecia, pelo Espírito de revelação. Eu nunca vi, de fato, um pastor genuíno, verdadeiro, tratar um ser humano assim. Como essa pessoa vai ganhar a alma dessa pessoa para Jesus Cristo? Se você, meu querido irmão, falo isso para você, como você é pastor de milhões, eu posso ser pastor de 2, de 5, de 10, de 1000, não importa. Se nós somos, diante de Deus, nós somos a mesma pessoa, a mesma função, a mesma autoridade espiritual que você tem, eu também recebi. Então estou falando, não chame pessoas por esses nomes, cada palavreado que tem saído da sua boca, porque você está vanglorista, você está se vangloriando, porque você se tornou muito famoso, muito rico, e hoje você acha que Deus está aprovando a sua fala, o teu ministério. Não confunda o sucesso na terra com o sucesso no campo espiritual. Eu conheço muitos homens de Deus que são pobres e humildes fisicamente, financeiramente, mas têm a presença diante do Senhor, porque tem amor, tem no coração a verdade de Jesus Cristo, a mansidão de Jesus Cristo.
O que está acontecendo com o nosso mundo? Por que a igreja está se envolvendo tanto no campo da política? E muitos falam, não, porque fulano era político, fulano era político. É mentira. Me mostra um apóstolo de Jesus Cristo que era político. Me mostra. E pelo contrário, Jesus chamou eles para pescarem foi homens. A Bíblia nos fala que nós devemos seguir a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos foi passada por Jesus Cristo. O Evangelho é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ide e pregai o Evangelho. Pastor Silas Malafaia, você tem que ir pregar o Evangelho. Não é pregar ódio, não é pregar rancor, mágoa, querer ser líder político. O que está por trás disso? Por que você está defendendo tanto uma pessoa assim? Ele já tem seus advogados. Essas pessoas já têm seus advogados. A função sua é orar. A função da igreja é orar. Quem está com a verdade, ore. Quem está falando a mentira vai pagar. Vai pagar. Esta é a verdade. Não tem como. Não tem como. Você está defendendo algo que no seu pensamento está correto. É no teu pensamento, no teu achismo, no teu coração. Olhe para Jesus, meu querido irmão. Olhe para Jesus Cristo. Ouça, escute o que a palavra de Deus está falando para você. Analise a Sagrada Escritura. Olhe a caminhada dos apóstolos. Eles eram levados aos tribunais. É por amor. Jesus falou, aquele que sofrer perseguição por amor de mim. É por amor de mim. Você está sofrendo perseguição, procurando problemas, defendendo o homem. Defendendo o homem. E isso tem muitas coisas acontecendo, amados irmãos, amada igreja, no campo espiritual. Ouça esta palavra, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como que nós podemos falar de Jesus, sendo que nós estamos humilhando e xingando o outro? Agora, quem está fazendo isso porque não conhece Jesus? Quem lê a Bíblia sabe, quem julgará é Deus. Quem vai julgar essas pessoas é o nosso Deus que vai julgar essas pessoas. Se o Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo, estiver perseguindo alguém, seja lá quem for, essa pessoa quem for, injustamente, ele vai prestar conta com Deus. Mas na palavra de Deus está escrito que as autoridades são constituídas por Deus. E quem levanta contra as autoridades também está se levantando contra a vontade de Deus. Tudo o que está acontecendo nessa terra é a vontade de Deus. Se alguém é um advogado, é um padeiro, é um serralheiro, é um pedreiro, é um pastor, é um missionário, é um presidente da república, está lá pela vontade de Deus. Ninguém vai burlar a vontade de Deus. Aonde você estiver, seja no lugar mais luxuoso ou no lugar mais simples, é a vontade de Deus. Deus está no domínio e no controle de todas as coisas. Basta nós lermos a palavra de Deus e pedir a revelação do Espírito Santo. Concluindo, amados irmãos, amados ouvintes, igreja do Senhor, eu não sei quantas pessoas vai ouvir ou assistir esse vídeo, mas para você que está aqui comigo neste momento, em nome de Jesus, essa mensagem gravada, sendo gravada agora, guarde no teu coração. Não é função de um servo de Deus humilhar, ofender, xingar, brigar com ninguém. Não é função. Nós somos portadores, segundo a palavra de Deus, das boas novas. Nós somos portadores da boa palavra. Quem tiver o espírito humilde vai guardar no coração. Nós somos portadores da boa nova. Pregar o Evangelho. Arrepender. Em nome de Jesus Cristo. As autoridades são constituídas por Deus. Se há um ex-presidente, ele foi um presidente, é um ex-presidente hoje. Se ele tiver que se tornar um presidente amanhã novamente, será novamente. O outro foi um presidente, foi preso e voltou como presidente. Então, nós sabemos que a volta de Jesus está próxima. Nós sabemos que as coisas estão acontecendo. Nós sabemos que o campo espiritual é verdadeiro. Mas por que muitas igrejas estão tomando partido agora, estando partidária? E nós estamos com medo de perder o quê? Sendo que já está escrito que haverá tempos de dores, de calúnia, de mentira, de perseguição, de fome na terra, de pragas, de pestes. Nós já sabemos disso. Não vai mudar nada. Pastor, amado irmão, pastor Silas Malafaia, você que defende com unhas e dentes Jair Messias Bolsonaro, que está sendo julgado pelo Supremo,
algumas acusações de estar participando de golpe. Se ele for inocente, ai de quem levantar contra um inocente. Mas se ele for culpado e estiver mentindo para você, enganando você, se fazendo de vítima, você está caindo no jogo do diabo. A sua função, fala para ele, pastor Silas Malafaia, fala para Jair Messias Bolsonaro, olha, eu só vou orar. Eu considero você como meu amigo, eu vou orar por você. Não quero ficar xingando ninguém de desgraçado mais. É a sua palavra, você que chamou. Não vou ficar chamando ninguém de desgraçado, de ditador da toga, brigar com A ou B. A minha função é tentar ganhar essas pessoas para Jesus Cristo. Você tem um maravilhoso dom. Deus te deu dom. Deus te deu sabedoria e inteligência. Mas use a sabedoria e inteligência no campo físico. Use a sabedoria e inteligência no campo físico. Nem tudo que sai da sua boca está sendo aprovado por Deus. Nem tudo que sai da tua boca, da tua vontade e do teu coração é aprovado por Deus. Lembre o que a palavra do Senhor nos falou uma vez quando o profeta Natan chegou diante de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e muitos pregam sobre isso, a maioria das igrejas pregam sobre isso. Mas Davi também errou, Davi também pecou. E o profeta Natan falou com ele, havia um homem que ele matou o cordeirinho, a ovelhinha de um homem que só tinha uma. Porém, esse homem que matou, ele tinha muitas. Ele fez injustiça. E Davi deu a sentença. Esse homem merece a morte. Só tem uma coisa. E o profeta falou, meu irmão. O profeta disse, este homem é o Senhor. E eu estou dizendo para você, este homem é você. Você está brigando, você está falando, você está xingando. Não, você, meu querido, é um pastor. Vocês têm que ensinar, vocês têm que falar. Vocês têm que dar o exemplo de sabedoria, explicar para as pessoas. Se alguém estiver sendo julgado, condenado injustamente, essas pessoas verão é com Deus, prestarão conta com Deus. Não é você cair na contradição, você está chamando alguém de desgraçado e depois você fala, e que Deus te abençoe. Eu oro por você, eu quero o seu bem, mas você é um desgraçado. Você, olha bem, ouça suas falas, peça alguém que é seu amigo próximo para te dar um feedback. Pede alguém que é próximo de vocês, vocês que estão coniventes a essas coisas. Irmãos, nós vimos tudo o que aconteceu nesse país. Quem é inocente, é inocente. Quem for culpado, será culpado e julgado. Quem está cometendo injustiça, colocando penas altíssimas, às vezes por uma coisa que a pessoa, pela emoção, foi lá e cometeu, essas pessoas, amados, sendo juízes, essas pessoas vão prestar conta. Nosso ligamento, nossa ligação é no campo espiritual. Nós estamos aqui segundo a palavra de Deus, nós somos peregrinos aqui. A nossa função aqui é anunciar o evangelho, o ano aceitável do Senhor. Jesus está voltando e nós pregarmos para as pessoas se arrependerem dos maus caminhos. Mas pelo contrário, o que muitos pastores estão fazendo? Pregando o ódio, pregando a divisão, dizendo que aquele povo do lado de lá tem que morrer. Esses dias eu escutei um deputado falando que era bom fulano morrer, está morto. E depois com a Bíblia na mão. E está com a Bíblia na mão e uma arma na outra mão, um revólver, uma pistola automática na outra mão e mostrando rifle. Essas pessoas como mostrando fuzil. Aonde esse povo, dizendo ser servo de Deus, de fato é servo de Deus? Misericórdia, a verdade é uma só. Ouça quem tem ouvido e veja quem quer. O pior cego é aquele que não quer ver. Estão presos nas suas convicções, nas suas concupiscências. Mas já está escrito que haverá tempos, no fim dos tempos, muitos serão obstinados, serão distratantes. Sabe aquela pessoa que trata? O pastor fala assim, quando ele é ungido, consagrado, meu Deus, eu prometo amar e servir o Senhor em espírito e em verdade. Meu Deus, eu prometo amar e servir e respeitar a tua palavra, amar o próximo como a mim mesmo, amar o Senhor acima de todas as coisas. O pastor fala essas palavras, ele faz as suas palavras diante de Deus, perante a igreja, para servir com justiça e igualdade, sem olhar o credo, a riqueza, o poder social, não importa. Mas o que tem acontecido hoje? O poder. As pessoas querem ficar do lado de pessoas poderosas envolvidas na política.
Por quê? Porque são favorecidos, muitos são favorecidos, esta é a verdade, porque querem ficar próximos de homens poderosos, porque são senadores, são deputados, são ministros. Isto diante do reino de Deus não é nada, não é nada. Nós somos pó, nós somos barro, e o oleiro pode quebrar esse vaso a hora que ele quiser. Deus pode quebrar esse vaso, como tem quebrado vasos por aí. Tem muitos pastores que já perderam a unção, estão achando que tem a unção. Estão achando, como o mundo é regido e guiado pelas forças de Satanás, tenha conseguido milhões de seguidores, muitas pessoas seguindo, mas não tem a presença de Deus sobre a vida deles. Eles têm a palavra para ludibriar os ouvidos das pessoas, iludirem as pessoas. Muitos estão assim, falando palavras subliminares, palavras de efeito, tendo pessoas seguidores, mas não é pelo Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo quer estar na luz da verdade. Todos os que estão neste país ou fora deste país, tudo o que está acontecendo já estava descrito e está descrito no livro das Revelações. Nós estamos caminhando, amados, para um conflito civil. Nós estamos caminhando para um conflito civil. Certa vez escutei o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro falando, isso está gravado. Eu quero toda a população armada. Para que isso, amados? Esse homem servindo a Deus, como o pastor está defendendo, ele deveria falar, eu quero toda a população com uma Bíblia na mão, eu quero toda a população de joelho no chão, eu quero toda a família clamando Jesus, clamando Deus vivo, eu quero toda a família, todo o país, porque o Brasil é do Senhor, o Brasil é de Deus, eu quero essas pessoas amando, para que os maus percam as suas posições. Você sabia, amado, que a oração é a arma mais poderosa que existe, porque muitos agora estão acreditando no que é o fuzil, porque eles creem nas coisas da terra, eles creem no ouro e na prata e no dinheiro daqui da terra, mas é a oração, porque as coisas acontecem em primeiro lugar no campo espiritual. Jesus fala que aquele que perder a sua vida, achá-la-á, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então as pessoas estão querendo matar aqui, dizendo que é direito de proteção, direito da vida, direito de cuidar da família, da sua casa, mas vai matar uma pessoa que às vezes não sabe a diferença da mão esquerda nem da mão direita e depois perde a salvação. Os assassinos não herdarão o reino dos céus. Aquele que odeia o seu irmão, este é um assassino, segundo a palavra do Senhor. E nós sabemos que os pastores têm que cuidar das ovelhas, têm que apacentar as ovelhas. Uma mulher chegou diante de Jesus falando, Senhor Jesus, minha filha está enferma, minha filha está endemoniada. Jesus falou, não é bom dar os pães dos filhos para os cachorrinhos, não é bom. E ela falou, Senhor, mas os cachorrinhos, cães, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Pastor, meu querido irmão Silas Malafaia, o que essa mensagem quer dizer para você? Outros irmãos e pastores e membros de outros ministérios, uns vão concordar, outros não vão concordar, mas isso não importa, é o que está na palavra de Deus. O que essa mulher falou para Jesus, que mexeu e tocou profundamente em Jesus Cristo, mas aquilo Jesus já sabia que sai da boca dela. Jesus sabe todas as coisas, mas aquilo ficou registrado para mim e para você, é para todos nós. Jesus mostrou para aquela mulher que o amor dele é para com todos. Pastor Silas Malafaia, o seu amor tem que ser pelo Alexandre de Moraes, pelo Lula, o seu amor tem que ser pela Dilma Rousseff. Um dia eu escutei uma economista aqui que apoia vocês, que briga por vocês, falando, prefere ser chamada de capeta do que ser chamado de Dilma Rousseff, porque um companheiro na bancada, na rádio, confundiu o nome dela, chamou ela de Dilma Rousseff, e ela falou, me chama de capeta, mas não me chama de Dilma Rousseff. O que essa pessoa revelou? Essa pessoa revelou que ela é do inferno, ela quer Satanás, que um ser humano não é digno que ela coloque ser chamada do nome do outro ser humano, mas prefere ser chamado de capeta. O inimigo de Deus prefere ser chamado do inimigo de Deus. E é isso que tem acontecido. Amados e queridos irmãos, abram seus olhos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ainda é tempo do arrependimento. Ainda é tempo de clamar e buscar a presença do Senhor. Ainda é tempo de viver na verdade, abandonar os maus caminhos. Quem cometeu o mal e vai pagar por esse mal. Mas se esse que cometeu o mal também se arrepender, o Senhor Jesus Cristo perdoa. Se esse que roubou se arrepender, Jesus perdoa. Se esse que está sendo julgado injustamente, ele vai ser defendido pelo justo
justo juiz, não é um injusto juiz, conforme Jesus Cristo nos fala na palavra do Senhor, mas agora vai ser defendido pelo justo juiz. Quem está com a verdade, ouça a palavra de Deus, ame a todos, busque em primeiro lugar o reino dos céus, ore por aqueles que te perseguem. Se você está sendo perseguido injustamente, glorifique a Deus, faça como Pedro e João, quando foram presos e saíram felizes da prisão, dizendo que eles agora estão felizes porque eles foram presos por causa da palavra de Deus. Pastor, que você que defende o outro ser humano e você não está no íntimo desse ser humano, você não está na mente desse ser humano, você não está na mente dessa pessoa, você não sabe toda a verdade, você está ouvindo o que a pessoa está falando para você. Você não sabe, que seja quem for. Nós estamos aqui agora para falar do reino de Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo levantou profetas, missionários, apóstolos, evangelistas, doutores e mestres. Foi para isto, para nós ouvirmos a população. Muitas pessoas estão saindo, deixando de crer, ouvir a palavra de Deus, porque têm visto maus exemplos de homens que se dizem pastores ou são pastores, mas estão também sendo levados pela vaidade. Olha, o poder na terra não vai te dar nada, Silas Malafaia, o poder na terra não vai te dar nada, Jair Messias Bolsonaro, o poder na terra não vai te dar nada, porque haverá um dia que todos nós vamos ter que estar diante do tribunal de Cristo. A igreja está aqui justamente para fazer a divisão. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. A palavra do nosso Senhor, ela separa a alma junto às medulas. Ela consegue separar e discernir aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. É decepcionante escutar um pastor chamando um ministro, seja ele que for, se ele for injusto, ele vai prestar conta com Deus. Que a sua fala fosse: você está sendo injusto, Deus vai pesar a mão sobre você, mas chamando as pessoas de desgraçado. Eu duvido que todos da igreja onde você pastoreia concordam com isto. Eu duvido, porque se todos concordarem, eles vão precisar de fazer uma reflexão mental para saber se de fato o que está agindo aí é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, ou o Espírito da loucura, é o Espírito da carne. Deus sabe todas as coisas. Em nome de Jesus, eu sou o pastor Jefferson Roque e prego a palavra de Deus, sou portador das boas novas do Senhor, e todo pastor que serve Jesus Cristo quer falar de arrependimento, de perdão e de amor. Falamos a verdade, falamos do arrependimento sim, para as pessoas se arrependerem, mas nós não podemos perder a premissa que é o que Jesus nos ensinou: ame o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que não ama o teu irmão, porque a parábola do samaritano cuidando de um ferido, e o sacerdote passou ao largo, o levita passou longe, não quis cuidar, e o samaritano veio e cuidou das feridas. Guarde isso no teu coração, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus guarde o teu coração e a tua mente e nos livre de todo o mal. Não usem, irmãos, palavras de amaldiçoar as outras pessoas. Quando você chama alguém de desgraçado, você está falando que aquela pessoa, ela está fora da graça de Deus, ela está perdida. E quem pode determinar que alguém está perdido? Quem pode julgar que alguém perdeu a graça de Deus, que é um desgraçado, que é um miserável? Quem pode? Somente o nosso Deus no dia do juízo. Nós não fomos chamados para sermos julgadores. Pastor, você não foi chamado para julgar ninguém. Você não foi chamado para colocar sentença sobre a vida de alguém. É a palavra de Deus que fala. É a palavra dos... E você conhece muito bem esta palavra. Agora, se você estiver pregando por show, por teatro, porque conhece bem as escrituras, lembre-se do que está escrito: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja na vida de todos nós.